Alô, devoto, que bom ter você junto com a gente mais um dia aqui na TV Pai Eterno. É a nossa oportunidade, né, de prestar contas a você, mostrar toda a realidade da nossa evangelização, tudo que engloba essa grande devoção ao Divino Pai Eterno. E quero começar agradecendo, é claro, você que já faz parte da nossa família de amor, que nos ajuda na construção do novo santuário, nas obras sociais redentoristas, na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e ainda permite que a TV Pai Eterno alcance milhares de casas, de lares pelo nosso Brasil. Sem você, toda essa missão seria impossível, viu? Muito obrigada pela sua colaboração e pela sua oração por esta missão. E quero convidar você que me ouve agora, que ainda não faz parte da nossa família, o que está esperando? Vem evangelizar junto com a gente. Ligue agora pelo 62 3506 9800. 62 3506 9800. Vem fazer parte da nossa família de amor. Neste ano de 2024, comemora-se os 130 anos dos missionários redentoristas no estado de Goiás e é sobre isso que nós vamos falar agora. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no Alô Devoto Padre João Paulo, que é o provincial de toda essa província nossa de Brasília dos Redentoristas. Seja bem-vindo, viu, Padre? Muito obrigado, Vanessa. Uma alegria estar aqui no Alô Devoto e mais uma vez poder falar com você, caro irmão, irmã devoto do Divino Pai Eterno. Padre, mas tem um fato muito curioso, que eu não posso falar dos 130 anos dos Redentoristas aqui em Goiás sem falar da maneira com que o senhor conheceu os Redentoristas, que é uma coisa que ninguém imagina, né, Padre? Pois é, uma experiência interessante, porque eu conheci os Redentoristas mesmo antes de saber quem eram os Redentoristas. Na minha infância, fui muito marcado por esta presença missionária dos Redentoristas, mas como eu disse, na infância eu não sabia distinguir o carisma, a espiritualidade das congregações religiosas, do padre diocesano, morava no interior, no sul do Pará, 60 quilômetros da cidade, onde os missionários passavam uma vez a cada ano, e ali eu tive este primeiro contato com os missionários redentoristas, mesmo sem saber. Depois minha família mudou-se para Trindade, fui para o seminário, e somente no seminário eu descobri que aqueles padres que marcaram a minha infância lá no passado eram os mesmos que faziam parte desta congregação que agora eu era seminarista. Então, foi assim que conheci os missionários redentoristas. Padre, o que te atraiu para ser um redentorista? O que mais atraiu o senhor? Sem dúvidas, a missionariedade, a criatividade para a evangelização, a dinamicidade. Eu acho que esse é um elemento que me cativou no passado e continua até hoje ainda oferecendo sentido, o jeito redentorista de realizar a missão. Esse jeito espontâneo, próximo das pessoas, de procurar trazer uma mensagem que seja ao mesmo tempo profunda, mas simples. Santo Afonso insistia muito, que o redentorista fosse um homem de simplicidade evangélica, e simplicidade evangélica não significa superficialidade, ao contrário, significa profundidade, mas de uma forma simples. Padre, eu acredito que o senhor nunca pensou que a sua missão seria tão grande dentro dos redentoristas, hoje como provincial de Brasília, mas é uma amplitude hoje, essa nova reconfiguração da província, né, Padre? E a gente vê que o senhor está sempre ali, de um lado para o outro, visitando as casas, as missões. É muito trabalho, né? Muita missão. É muito trabalho, mas sempre é gratificante quando a gente faz por amor. É importante dizer, a gente vem para a congregação para ser missionário, para ir ao encontro do povo, para viver a nossa missão. Mas dentro da congregação tem estas funções que alguém precisa realizá-la. E nós, desde a nossa formação, aprendemos que a gente precisa estar disposto, disponível para aquilo que a congregação precisa de nós. Ninguém entra para a congregação querendo ser provincial. É um ofício que alguém precisa realizar e, neste momento, toca a mim realizar este trabalho, que, como você mesma disse, é um trabalho exigente, mas que também a gente precisa fazer com alegria, porque é um chamado que a congregação faz e a gente sabe que, no exercício deste ofício, a gente permite que a finalidade missionária desta província seja realizada. A função de provincial é essa, de ser o animador carismático
e da espiritualidade redentorista na vida dos confrades. E como nós estamos nesta longa extensão geográfica da nova província de Brasília, a gente precisa estar nessa correria todos os dias para estar junto com os confrades. Quais são, assim, as suas memórias, né, que o senhor já ouviu falar dessa história tão bonita da chegada dos redentoristas? Eu acho muito importante a gente trazer este tema. Nós estamos celebrando o primeiro ano de instalação canônica da província de Brasília, mas a província de Brasília não nasceu do nada. Nós recebemos uma herança carismática, uma herança missionária das antigas unidades. E em Goiás, celebramos agora 130 anos da presença redentorista. Antes de tudo, é preciso destacar a audácia missionária daqueles primeiros homens que chegaram aqui nestas terras num tempo de tanta dificuldade, mas vieram com bravura, construíram, evangelizaram e junto com a evangelização também vieram tantos outros recursos, de modo que não podemos contar a história de Goiás prescindindo da presença redentorista nessas terras. Então, uma das coisas que hoje, olhando para a história, me encanta é essa audácia dos missionários redentoristas que saíram da Alemanha e vieram para estas terras para aqui viver a sua missão. E depois, é claro, a gente não pode olhar o futuro sem saber reconhecer e agradecer o passado. E mais do que reconhecer e respeitar, eu acho que reverenciar, porque tantos homens doaram a sua vida por causa desta missão. Não podemos, por exemplo, deixar de ressaltar a figura do Padre Pelágio Salter, apóstolo de Goiás, como é conhecido, que entregou a sua vida, doou a sua vida por esta missão aqui nessas terras. Então temos muitas memórias de muitos redentoristas que nestes 130 anos nestas terras doaram a sua vida. Nas paróquias, santuários, na comunicação, que é um grande marco da presença redentorista aqui nessas terras de Goiás ainda hoje. Então temos muitos elementos a serem rememorados e ao mesmo tempo que olhemos para frente, sempre nos perguntando, aquilo que nós recebemos, como que a gente vai entregar àqueles que virão depois de nós, né? Tem que trabalhar e ser missionário à altura desse povo, né, padre, que iniciou todo o trabalho aqui no nosso centro-oeste. Mas eu fico pensando, padre, chega numa época que não tem automóvel, chega numa época precária, como o senhor disse, nem luz, nem água tinha, não tinha hidrelétrica aqui, nem a nossa cidade de Goiânia ainda tinha, mas eles chegaram ali para Campininha das Flores, localizado aqui hoje, o que é o setor Campinas, em Goiânia, e faz um trajeto praticamente diário, padre, a cavalo, a Trindade, cultivando essa fé do Pai Eterno. Esse povo que chegou, a gente sabe que a devoção ao Pai Eterno tem 180 anos de história, mas esse povo que chegou foi imprescindível para a divulgação dessa fé e devoção ao Pai Eterno. Aliás, é importante recordar que o motivo da vinda destes missionários para estas terras, o motivo principal, primordial, foi o cuidado do culto de adoração ao Divino Pai Eterno, que já existia, tinha um grande movimento. Dom Eduardo, preocupado justamente com este movimento da Romaria do Divino Pai Eterno e procurando oferecer uma catequese mais profunda a essa devoção que já existia, é que foi em busca desses missionários. Então, os redentoristas chegaram nessas terras com este objetivo primeiro, de trabalhar na divulgação deste culto de adoração ao Divino Pai Eterno. É claro que a partir de Campinas, evangelizaram quase que todo o estado de Goiás, mas a missão primeira era cuidar da devoção ao Divino Pai Eterno, que a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Campinas, era a responsável até então por aquela região da antiga chamada Barro Preto, hoje a cidade de Trindade. Os redentoristas também, padre, eles modificaram a história da economia, da política, da religiosidade do povo que estava por aqui. Não somente em Goiânia, mas também como em Trindade. Eles alicerçaram o que hoje nós temos de Goiânia e Trindade, foi alicerçado pelo povo, foi alicerçado pelos missionários redentoristas. Foi uma grande contribuição. Então, como eu disse, a evangelização
empreendida pelos missionários redentoristas, ela é acompanhada também do desenvolvimento de tantas outras realidades no estado de Goiás. A comunicação, a própria tecnologia, o primeiro telefone. Então, os redentoristas são imprescindíveis para compreender o desenvolvimento da história de Goiás. A evangelização, ela vem acompanhada destes outros elementos também. Uma grande marca profunda nos trabalhos de assistência social, no jornalismo. Portanto, é preciso reconhecer que não se trata da evangelização como se fosse uma realidade separada do desenvolvimento da história como tal em todas as suas dimensões. E é preciso reconhecer e reverenciar esta herança dos redentoristas nessas terras. Como provincial, padre, para a gente encerrar, o que o senhor sonha e almeja para os redentoristas de maneira muito especial aqui do estado de Goiás para os próximos anos, para o futuro? O que eu sonho, o que eu almejo é que nós, hoje, como redentoristas, alimentemos em nós esta fidelidade criativa. Hoje nós vivemos um novo tempo. Já não é mais como aqueles missionários que chegaram aqui há 130 anos. Hoje nós temos muito mais recursos, instrumentos de evangelização. Como fazer isso com criatividade, mas sem perder a nossa fidelidade? O meu desejo mais profundo é que saibamos dinamizar a nossa vida, aproveitar os instrumentos que estão à nossa disposição, mas sempre sendo fiéis àquele mesmo carisma inicial sonhado por Santo Afonso. É este o meu sonho e creio ser o sonho de todos os missionários redentoristas, especialmente aqueles que fazem parte desta nossa província de Brasília. Padre, para encerrar agora, dá uma bênção especial para os filhos do Pai Eterno, vocês missionários redentoristas que têm essa grande missão de divulgação da devoção ao Pai Eterno, mas sem a ajuda de quem está lá do outro lado da tela, contribuindo, rezando por essa missão, com certeza seria tudo muito mais difícil. Fazem parte essencial do nosso trabalho, não é? Os redentoristas existem na igreja e existem por causa da igreja, por causa das pessoas. E nós não evangelizamos sozinhos. Nós realizamos a nossa missão sempre contando com a comunhão de tantas outras pessoas que colaboram com a nossa missão. E especialmente aqui em Trindade, são milhares de pessoas que colaboram com esta missão, fazendo parte da família de amor. Juntos a gente se torna mais forte e o meu desejo é que fortaleçamos cada vez mais este nosso vínculo de unidade e de comunhão. Então receba esta bênção com este desejo de que possamos crescer cada vez mais na unidade, na comunhão, para que levemos adiante a nossa missão de evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para partilhar com a gente sobre os missionários redentoristas. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Fiquem com Deus. Eu espero você amanhã, viu? Em outro cantinho especial da nossa evangelização aqui na Alô Devoto. Tchau, tchau. Até amanhã.